E aí, o que você faz quando sua professora é troll? Ela montou a aula inteira, gravou a aula toda, mas esqueceu de ativar o áudio dessa mesma aula para poder ter que fazer tudo de novo. Exatamente o que está rolando agora. Uma gravação de um vídeo externo com áudio de apenas a professora para poder explicar algo que ela já tinha explicado. Mas enfim, detalhes à parte, das lerdezas da professora à parte, nós estamos aqui na aula 1 e nós iremos falar da aula 1 sobre aprendizado de japonês. Então é específico para quem está aprendendo japonês, é específico para quem quer entender esse idioma. Então, o que eu faço geralmente nas aulas, né? Metodologia geral. Geralmente eu falo do porquê, então eu quero entender por que você está querendo aprender esse idioma. Em seguida, da plataforma, onde você vai ter seus estudos, como vai ser a metodologia das aulas e, por fim, as provas. Porque eu acho que na aula 1 é interessante você saber como funcionam as regras do jogo. O que você está entrando e o que você está querendo participar. Só que, é claro, dentro desses conteúdos, que eu não vou abordar aqui, porque, enfim, não é uma aula em si, é justamente uma gravação de vídeo de conteúdo assíncrono, eu gosto de falar bastante nessa primeira aula também sobre as diferenças entre um idioma e outro, para você poder ter uma noção do que você precisa distanciar de um idioma aprendizado para outro, e silabários, porque os silabários são justamente um dos pontos principais de diferença do japonês para o português. Então, na aula 1 de japonês, a gente já fala desses dois conteúdos. E aqui eu vou fazer o enfoque inicial nas diferenças. Então, bora lá. Todos os idiomas em geral, quando você vai aprender, você vai ver que tem uma diferença. Seja diferença sintática, semântica e, é claro, diferenças no estrutura de escrita, estrutura de fonéticas e etc. Da geral se os idiomas fossem iguais, não existia vários. É essa a ideia. Mas, no caso do idioma do japonês, a gente pega de referência o primeiro idioma que você tem, o seu idioma materno. No caso de quem está vendo esse vídeo, provavelmente é o português. E o segundo idioma, que é o idioma que as pessoas mais aprendem, ou é a segunda língua adquirida, seja por necessidade, ou seja por questões mesmo de profissionalização e etc. Atualmente, mundialmente falando, o segundo idioma mais adquirido no mundo é o inglês. Então, esses dois idiomas vão servir de bases para a gente poder ter o aprendizado do japonês, que é considerado um terceiro idioma. Mas é claro, para outras pessoas pode ser a primeira vez que ele está aprendendo. De toda maneira, entender as diferenças vai te ajudar, de alguma forma. Acredita e confia. Bora lá. E aí, o que acontece? Aqui a gente vai pegar essas três referências: English para o inglês, português ou português para o português, e o Nihongo, que é o japonês. Japoné. E aí, o que acontece desses três idiomas? Nós temos diferenças distintas desde a formação, desde a origem fonética até questões dos povos. Idiomas você nunca aprende separado de cultura, então você aprende um idioma, uma língua, a estrutura dela, a semântica, você também vai aprender sobre a cultura e ideologias daquele povo. E para isso, na primeira diferenciação que a gente precisa citar desses três idiomas, eu preciso pegar uma ilustraçãozinha do mapa mundi. Então aqui nós temos uma ilustraçãozinha do mapa mundi, e nessa ilustraçãozinha a gente pode ver uma diferença de onde surgiram estes idiomas. Para iniciar, para quem se pergunta, não, ele não surgiu nos Estados Unidos, que é este paísinho aqui. O English surgiu nos países nórdicos, então foram mais ou menos na Inglaterra, na atual Grã-Bretanha, né? Nós tivemos justamente na Suécia, Suíça, nessas regiões nórdicas. Então ele surgiu mais ao norte da Europa. Aqui é a Europa, mas mais ao nortezinho nós tivemos o surgimento do inglês. Já o português, ele é um idioma de origem latina. Ele também surgiu na Europa, mas foi na Europa para a parte do sul, mais próximo da questão da Grécia, Roma, Itália. Grécia, Itália, barra Espanha, o português, Portugal. Então ele é um país que, por essa origem latina, ele vem ao sul da Europa. E já o japonês, vindo também para essa ilustraçãozinha, a gente vê que ele surgiu e ele é próprio da origem japônica. Então ele é próprio do arquipélago. Você pode observar aqui que tem uma ligação feita entre a diferenciação entre a China e a Coreia, no caso principalmente a Coreia aqui, né, representação das Coreias, tem uma distância entre as Coreias para o início do arquipélago. Então essa distanciação, ela isolou o Japão. Durante muito tempo, aqueles povos que existiam naquela região do arquipélago, eles eram isolados geograficamente. Então até contato para poder montar sua própria fonologia, seu próprio sistema de sons, ele foi diferenciado, porque eles estavam isolados. Então eles puderam reproduzir e montar o seu próprio idioma isoladamente, separadamente das Coreias, separadamente da China, mas tiveram muito impacto, é claro, do Império Chinês.
E a gente vai ver um pouco mais de como esteve esse império. Já na questão do português e do inglês, por eles serem regiões muito próximas, e aqui a Europa durante muito tempo, vocês sabem que teve as grandes navegações, mas principalmente pela proximidade geográfica, acaba que esses idiomas acabaram se fundindo e se unificando mais aproximadamente. Até também por considerar o Império Romano que existiu. O Império Romano acabou afetando como essas línguas também se comportam. Então acaba que eles tiveram muito contato e por isso tornaram a proximidade fonóloga, e não apenas de fonologia, mas também a proximidade de escrita própria para este continente. Então o que acontece é, nessa questão das origens, nós temos a origem nórdica do inglês, a origem latina do português, ambos durante um certo tempo tiveram grande influência do Império Romano, e nós tivemos a origem japônica, que é própria do arquipélago, isolada, então por isso sonoramente é distinta. E por ser sonoramente distinta, nós tivemos também o impacto do Império Chinês, que era gigantesco durante esse mesmo período histórico. Então, ok, primeiro ponto que a gente precisa citar é que esses três idiomas são distintos sonoramente. Um deles é mais próximo do outro por questões de região de proximidade, e o terceiro, ele é totalmente distinto porque ele realmente é próprio da sua região. Segunda característica para a gente citar, a escrita. O sistema de escrita do português e do inglês, por eles terem tido impacto do Império Romano, é alfabética. Então nós usamos o sistema alfabético para poder fazer a escrita tanto do inglês quanto do português. Também acontece com o espanhol e com o francês. Por isso que é mais fácil você pegar um desses três idiomas para ser sua segunda língua, porque são idiomas mais parecidos no sistema de escrita. Já no japonês, ele tem uma escrita silabárica. Então ele utiliza mais de um sistema de escrita, importantíssimo de lembrar, a gente vai falar um pouco mais à frente. Porém, esse sistema de escrita silabárica, ele trabalha com três sistemas em sua escrita. Nós temos o sistema originário de tudo, que foi impactado pelo Império Chinês. Império Chinês era enorme nessa região e este império acabou afetando Japão e Coreia. Então ele exportou cultura para essas regiões e a principal exportação, além dos seus textos, dos seus provérbios e do budismo, que veio inclusive da Índia, foi justamente o sistema de escrita. Então o Japão e a Coreia durante um certo tempo utilizaram o sistema ideogrâmico, o sistema de kanjis para representar. Só que, como eu já falei, o Japão ele tem um sistema de fonemas que é próprio da sua região. Então vamos lá, nós temos sons próprios da minha região, sons próprios do mandarim, mas eu utilizo o sistema de escrita do mandarim, mesmo sendo um idioma distinto e diferenciado. O que aconteceu? Bug. E por conta disso, desse bug e dessa confusão generalizada, acabou que surgiu mais dois sistemas de escrita, que foi o sistema hiragana e katakana, que são sistemas simplificados. Então no japonês atual, a gente utiliza os três sistemas da escrita. Geralmente o kanji para representar as ideias, então substantivos, adjetivos e verbos. A ideia dos verbos é representada com os kanjis. Nós temos as conjugações verbais e partículas, ou seja, funções sintáticas na frase, representadas com hiragana. E o katakana aparece de vez em quando com algumas palavras de origem estrangeiras, onomatopeias, alguma coisa que você queira chamar atenção dentro de uma frase. Então, nós temos três sistemas de escrita. Além dos três sistemas de escritas, outras coisas que variam. Essas são mais questões sintáticas. Então, para quem tem conhecimento gramatical, pode ser uma ajuda. Quando vocês forem aprender gramática, isso vai ajudar vocês. Quais são esses conhecimentos? Primeiro, os verbos variam na terceira pessoa do inglês, nós já sabemos disso. Exemplo, nós temos, no caso, vamos para três frases. I do, you do, she does. Observe como o do é o mesmo no I e no you, que são o mesmo verbo. O verbo do é o verbo fazer. Então, I do, you do são iguais. E o she does, esse us, é uma particularidade que acontece na terceira pessoa. Então, os verbos eles variam na terceira pessoa. No caso do português, os verbos variam em cada pessoa. Então, o mesmo verbo, que é o verbo fazer, que é o verbo do. Se a gente for levar para o português, eu faço, tu faz, ele faz, ela faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Essas variações, que são muitas, faço, faz, fazemos, fazeis, fazem, essas variações são específicas de cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter uma estrutura diferente. Isso representa bem tranquilamente se você pegar o inglês. Aqui nós temos variações bem pequenas. Inclusive, deixa eu pegar aqui as outras, né? You do, we do,
you do e they do. Observe como a palavrinha é a mesma, só muda quando a gente está na terceira pessoa. Além dessas situações, inclusive o ele faz e ela faz é a mesma representação. No japonês, nós vamos ter os verbos variando em polidez. E o que é polidez? Polidez é a mesma coisa de você ser formal. Então, de acordo com o ambiente onde você vive, onde você reside, você vai se comportar de uma forma diferente. No caso do verbo do japonês, é o verbo suru. Então, o verbo suru representa o fazer you do. Exemplos aqui para a gente poder ir para o japonês. Watashi ga shimasu, watashi ga suru. Eu faço e eu faço. Os dois é fazer. Os dois é fazer. Suru e shimasu é a mesma coisa. A diferença é que nesse aqui eu estou em um ambiente formal. Eu estou, por exemplo, fora da minha casa, em um ambiente acadêmico. Então eu vou usar o shimasu. E no caso, por eu estar falando dentro do meu lar, com os meus familiares e etc., eu vou falar com o suru. Então, além desse sistema de escrita que é diferente, eu posso até transcrever aqui do lado. Fica watashi ga shimasu e watashi ga suru. Nós temos duas diferenciações que são baseadas na polidez. Essas são bem simples, tá? Porque no japonês nós temos diferentes níveis de polidez. E inclusive também variam com a negativa. Então, a negativa, é claro, vai variar em cada um vai ter suas próprias particularidades, mas por aqui a gente já consegue ver uma distanciação. Nós temos 6 aplicações para o português, nós temos duas variações no inglês e no japonês nós temos duas variações bem distintas mesmo, tanto na fonologia quanto em escrita e em outras características. Então, ok, pensando na questão das variações de estrutura, nós temos também 3 verbos centrais, 3 tempos verbais centrais no inglês e no português. Quais são os tempos verbais? Presente, passado, e futuro. Nós temos essas concepções tanto no inglês quanto no português. No exemplo do português, temos o presente, o passado e o futuro. Eu faço, eu fiz, eu farei. No caso do inglês, I do, I did, I will do. Então, são 3 tempos, 3 sentenças que representam cada um a seu tempo verbal. Presente é a primeira, segunda é o passado e terceira é o futuro. No caso do japonês, só existem 2 tempos verbais centrais. Então, é passado e o não passado. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe futuro. Sim, é isso mesmo. Não existe presente, não existe futuro. Existe o não passado. Tudo que é passado e tudo que não é passado. Então, no caso do japonês, nós temos shimasu ou shimashita. Shimasu pode representar tanto o futuro quanto o presente, vai depender do contexto da frase, e o shimashita representa o passado. É isso. Inclusive, deixa eu botar na ordem certinha para poder ficar as representações. Essas são as ideias dos tempos verbais. Então, nós temos essa distinção entre os idiomas. Além dessas distinções, nós temos também as flexões, né? Porque tem cada verbo e cada palavra. Às vezes também acontece com os adjetivos, eles flexionam de acordo com o gênero da palavra. Gênero é muito atribuído pelos artigos. Quais são os artigos? Geralmente temos palavras femininas, no caso, o lápis, a caneta. Esse o e esse a representa um gênero aplicado àquela palavra. No caso do inglês, não existe. Então é the pen or the pencil. The pencil para o lápis e the pen para a caneta. E no caso do japonês também não há flexão de gênero, assim como no inglês. Só que a diferença é que esse artigo é desnecessário. Então nós temos enpitsu e nós temos pen. Enpitsu é lápis e pen é caneta. Borupen, para ser mais específica, mas aqui serve o pen.
E aí, quais são as ideias? É justamente essa, é você representar como as palavras não possuem gênero desses dois idiomas. Além disso, e foi mal por esses bugs constantes, nós temos o plural e singular por sufixo, representado no inglês e no português. E no caso do japonês, a gente tem um plural por anexo. Como são esses plurais por sufixo no caso do inglês e do português? Plural por sufixo. Ele, eles. No caso do inglês, a gente varia um pouco mais, vira he or they. Palavras que se mudam estruturalmente, mas também temos outros casos que ficam um pouco melhor, por exemplo, pen e pens. O Szinho representa o plural. No caso português, caneta, canetas. E no caso do japonês, a gente geralmente vai ter a acoplagem de uma nova palavra. Então, por exemplo, no caso do eles, vai ser kare, e se eu quiser fazer o plural, karetachi. Eles. Kare, karetachi. Então, essas representações, esse tachi, você pode ver que é um anexo completamente diferente. Não é o caso do tei, que realmente muda a palavra, mas é um anexo, é uma clopa que você faz nas palavras para poder representar o plural. Então, além dessas questões de plural, nós temos os artigos, como já citado, existem artigos no inglês e no português, geralmente são os artigos definidos e indefinidos. No caso do inglês, somos a pen, an animal e the cat. O the é definido, o a e an são indefinidos, pode ser um. E no português nós temos vários. Um gato, uns cavalos, uma peneira, umas meninas e os garotos, as garotas. Todas essas primeiras palavrinhas são justamente os pronomes, os artigos. E esses artigos são próprios do inglês e do português. No japonês, o que existe são partículas. O que é uma partícula? Uma partícula é um pequeno símbolo de kana, que representa, geralmente de hiragana, que representa uma função sintática numa frase. Então, por exemplo, uma frase bem comum é watashi wa watashi wa yane desu. Watashi wa yane desu. Esse wa, ele marca que eu tô falando sobre eu. O que eu tô falando sobre mim é que eu sou Yane. Então esse wa, ele é uma partícula, ele é uma pequena fração de frase, uma pequena morfema que representa uma função sintática na frase. Ele marca o que aquilo vai fazer. Outra coisa que acontece é watashi wa kare ga suki desu. Watashi wa, eu, kare ga, dele, gosto. Gosto dele. O ga, o suki desu, que é gostar, é referente a ele. Então, eu gosto dele. Esse ga é uma partícula, esse wa é uma partícula. Essas duas partículas, cada uma delas descrevem dinamicamente o que aquilo quer dizer na frase. Então, no japonês, acontece a existência dessas partículas. Além disso, nós temos diferentes tipos de contagem. No caso do inglês e do português, nós temos as contagens ordinal e cardinal. Ordinal, ordem. Então, nós temos o primeiro. Primeiro é uma contagem ordinal. Segundo, terceiro. Do cardinal, 1, 2, 3. Do inglês, first, second, third. Essas são representações da contagem ordinal do inglês. Além disso, nós temos 1, 2 and 3 para representar as contagens cardinais. No japonês, contagem não tem só isso aí. Nós temos diferentes tipos de contagem e que são bem distintas. Exemplo, se eu for contar pessoas, uma pessoa é diferente de um animal. No português é igual. No caso do japonês, fica então fica hitori para uma pessoa e piki para um animal. Então, observe como o kanji que representa um é igual, os de contagem vão ser distintos porque representa coisas diferentes que estão sendo contadas. Aqui a sonoridade é hitori.
Aqui a sonoridade é ipiki. E eu estou contando uma coisa. Se eu for contar cardinalmente, ou seja, pela ordem do número, fica ichi. Ichi é a contagem 1. Então, esses diferentes tipos de contagem são específicos de cada idioma. E por fim, essa é uma característica que eu acho importante citar como distância e um ponto específico para vocês poderem focar nos seus estudos. Geralmente, o inglês ele é um idioma considerado um pouco mais simples de aprendizado, porque justamente não tem inflexão de gênero, os tempos verbais são centrais, são parecidos ao nosso, os plurais e singulares estão por sufixo, só tem 3 artigos, tudo isso acaba facilitando a aquisição do idioma, fora que é um idioma que tende a ser mais simplista, não tem muitas variações dentro da sua semântica. O português e o japonês, por outro lado, têm suas características bem específicas. Uma delas ao português é que é um idioma prolixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que especificar tudo muito bem dentro de uma frase. Quando você vai escrever, você tem que ser o mais detalhista possível. Por outro lado, no japonês, ele é um idioma aglutinante. O que acontece? O verbo ele vem ao final da frase. Por ele ver no finalzinho da frase, tudo que vem antes importa. Tudo que vem antes acaba fazendo impacto. Então, por conta disso, as informações são aglutinantes. E eles tendem a simplificar ou ocultar muito alguns pronomes por conta dessa desnecessidade de ficar repetindo questões numa frase, para não tornar difícil para a memorização de quem vai pegar aquele conteúdo. Então, por exemplo, quando eu falo no português que eu comprei uma caneta, uma borracha e um lápis, você sabe que o foco da minha frase está justamente no fato de que eu comprei. Eu comprei itens. No japonês, se eu fosse fazer essa mesma frase, ficaria Watashi wa pen ya enpitsu ya soreto keshigomu mo kaimashita. Kaimashita é o meu verbo, comprar. Tudo isso que vem antes impacta. Então, eu não preciso falar watashi wa. Eu não preciso colocar, descrever que fui eu. Se eu falar que comprei, eu estou falando que geralmente tem alguma coisa a ver comigo. Então, ao contrário do português, que eu tenho que determinar que quem comprou fui eu comprei. No japonês, você não precisa. Você pode cortar esse watashi wa. Enpitsu ya, keshigomu ya, pen ya, enpitsu ya, keshigomu mo kaimashita. Se eu falar isso aqui, já dá para poder entender a mesma frase dessa aqui de cima. O pen é a caneta, o enpitsu é o lápis, o keshigomu é a borracha. E todas essas expressões aqui, eu não preciso determinar que fui eu quem comprei. Então, essa questão de ser aglutinante e que o verbo vem ao finalzinho são questões e pontos bem específicos e bem importantes dentro do japonês. Ok, esses são resumos de tudo o que acontece nesse idioma, de todos os pontos que tem específicos entre eles. A gente vai aprender isso, é claro, com o passar do tempo, mas algumas informações já são importantes para você reter aqui a partir da primeira aula. Primeira é que os fonemas são distintos, porque o Japão é uma área isolada. A segunda é o sistema de escrita, que é diferenciado. E o terceiro é que existem partículas, que são fontes e espécies gramaticais específicas do japonês. Além disso, um dos mais importantes de tudo isso é que é um idioma aglutinante. Então, muitas frases e expressões são retiradas da sentença para facilitar a compreensão para o leitor. Então, o que pode às vezes parecer que a pessoa está sendo mal educada por não te especificar tudo, isso é uma necessidade do português, que é um idioma prolixo. Quando a gente vai para o inglês ou para o japonês, isso não acontece. Então, na questão de semântica, ou seja, de sintática, de aplicação dentro de uma frase, o japonês parece bastante com o inglês. E já em questão sonora, pela proximidade de sons, o japonês parece com. Então, esses são pontos específicos para a gente poder resumir. Dentre o japonês e o português, as principais diferenças são gramática e escrita, e do inglês, as diferenças vêm na fonética, na conjugação verbal, na contagem e na escrita. E esses destaques na escrita não são à toa. É justamente porque, como eu já falei, os sistemas do inglês e do português existem o alfabeto, o que a gente já utiliza. E já no caso do japonês, o sistema que existe é um sistema de escrita silábica. E esse sistema de escrita silábica, junto com ideogramas, eles representam todo o sistema de escrita do Japão. Então a gente vai falar um pouquinho a mais sobre esse conteúdo no segundo vídeo que eu vou estar postando aqui.